Boa noite. Boa noite, Joás. É um prazer tê-lo aqui no programa Perfil da revista Atualíssima. E Igualmente, igualmente, tá bom, agora melhorou. agradeço a sua participação aqui mais uma vez. É a sua segunda vez aqui no programa Perfil. Exato, exato. Sou muito agradecido pelo seu trabalho, tão talentosa e muita força aos artistas. Um grande apoio que você passa para os artistas. Obrigada. Eu que Ah, agradeço a participação de vocês, ilustre, no meu programa, para enriquecer ainda mais o programa Perfil. Joás, certo. você é um artista plástico e foi selecionado mais uma vez para participar da Bienal Internacional de Arte Contemporânea de Florença 2023. Uma exposição que já está na sua 16ª edição, onde vão participar mais de 100 artistas, mais de 100 países. E você está entre eles. Como é essa sensação de estar selecionado para participar dessa grande exposição? Para começar, a respeito das suas perguntas e essa bela entrevista que a gente está tendo, uma Bienal, acho que como profissional, todos os artistas sabem que ela é muito rigorosa. Né? Isso. Na verdade, muito rigorosa mesmo. Na verdade, a seleção é complicada, porque não é só um crítico de arte. Essa que eu fui convidado, que primeiramente Deus e depois a observação desses críticos de artes foram na faixa de 13 críticos de arte, que a quantidade que eles selecionam para trabalhar com eles na mesa de jogadores. Então, esses críticos de artes não é só de uma região, são vários países da Europa, e da Ásia e da América Latina. Então, o que ocorreu foi, na minha primeira exposição que eu fiz, que foi uma exposição muito badalada, né, retratando o Agreste, e essa exposição alterou muito a repercussão dela. Então, aí foi bater nos olhares de olheiros europeus. E Essa aí, exposição do Nordeste foi em que ano? essa exposição foi em 2014. Okay. E de lá para cá, na minha primeira participação na Bienal, foi em 2015, começou a alimentar a minha arte sendo vista pelo europeu. Né? Eu tenho várias galerias da Europa que me convidam para fazer eventos, mas a situação de troca de moedas atrapalha um pouco a nossa ida para a Europa. E agora eu recebi o comunicado da próxima exposição, né? Essa coletiva da Bienal, que eu chamo de Espelho do Mundo para os artistas. Então, são na faixa de 460 artistas inscritos, participando em um só evento. Né? São mais de 100 países, como um todo. Então, é uma área grande, muita gente participando, convidados, visitantes. Então, é um show de bola, é uma vitrine para todos os artistas que querem participar. Verdade. Você é o único brasileiro que está participando dessa exposição? Não, existem mais brasileiros. Agora, eu desconheço assim que tenha daqui de Recife outros artistas participando, que até o momento eu desconheço. E Pernambuco também não tenho muita, assim, uma precisão de falar que tem outros artistas. Agora, como eu fiz amigos lá, conheci do sul do país 4 artistas que a gente hoje fica em contato, né? A gente conversa o ano todo, falando de eventos, trocas de ideias, etc., se tornar amigos. Aí, esses eu sei que todo ano, assim que eu sou chamado, eles também são. Porque a gente já estamos na própria Bienal. Então, no caso, meus parabéns, né? Meus parabéns. Sou muito agradecido por toda essa força. Ô, Joás, no caso, você está promovendo uma vaquinha online, né? Isso para arrecadar fundos para essa viagem. Que, como todos nós sabemos, o artista brasileiro, o artista pernambucano, não são todos, mas na sua maioria ele não tem um patrocínio, ele não tem um apoio cultural, que deveria ter, né?
Então, como é que estão esses preparativos para a viagem e como é que está essa vaquinha? Quem quer colaborar? Como faz? Olha, existe um site que está nas minhas redes sociais, né? Tem o site Prog, que também tem, e tem as redes sociais, que é a Telearte Joás Silva, a Telecurso Joás Silva e Silva Joás Arte. Todos esses canais têm o endereço da vaquinha. É uma vaquinha muito simbólica, mas que no decorrer do tempo que ela vai alterando, vai chegando, ajuda de cada um das pessoas que queiram, né, os internautas que queiram participar com o seu valor, será bem-vindo e ajuda muito o artista a desenvolver o trabalho na Europa, né? Porque não é só a gente expor, mas a gente traz muito conhecimento, a gente faz intercâmbio, a gente abre espaço para outros artistas, é importante demais. Até porque a gente vive também hoje com a internet. Mas a internet não é tudo, né? A presença, né, a parte presencial é importante. Com certeza. No caso, como você falou, abre espaço para outros artistas e também divulga a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. É um trabalho muito importante. Eu vi que na sua página, no caso, na vaquinha, quem quiser contribuir, tem o número, que é o 555, né, que é Brasil, aí 81 Pernambuco, 988328825, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. E também tem um QR Code lá disponível na sua página para quem quiser contribuir nas suas redes sociais, não é isso? Para a viagem. A gente facilitamos, né? Foi utilizado dessa forma para facilitar, que às vezes as pessoas têm a boa vontade, mas aí não sabem o caminho de como chegar até a parte da doação. Então, existe uma trajetória até chegar lá. E são poucas pessoas, né, que conhecem essa parte. Então, a gente facilitou com o Pix, com o QR Code e mais o endereço também em texto. E aí fica e o número melhor do seu celular, né? Se quem quiser ligar para você, já fala diretamente com você, você já explica melhor. Já explico também pelo celular. A exposição vai ficar quantos dias aberta ao público? A exposição, ela chega a 12, 13 dias, porque ela começa em porque é uma exposição única, ela acontece a cada 2 anos. E, como eu falei, né, ela é uma logística imensa para os artistas, porque é muita coisa para a gente dar conta. Às vezes a gente leva um agente cultural, porque quando a gente sai do local, aí fica a pessoa. E para atender cliente lá, atender hoje visitante, também tem que ter. Existe uma mesa para a gente deixar flores. Patrocinador que queira patrocinar a gente, ele tem direito de entrar no catálogo, que é um catálogo que percorre todo o planeta nesse catálogo deles. Então, esse catálogo tem espaço para patrocinadores e outro é uma vitrine grande para o patrocinador. Somente a agência de turismo, aviação, essas empresas de logística internacionais, é bom para eles porque o catálogo ele permanece para toda a vida e está em todos os países, né? É verdade. Passando dessa parte, na Bienal, é o seguinte, a gente trabalha lá da seguinte forma. A gente tem a parte toda, não pode ser afastada da Bienal. A gente tem que atender os visitantes, tem filmagem, tem perguntas, tem troca de catálogo, troca de cartões de visita, folder. E a duração disso tudo, nesse embalo todo, nessa correria toda, é na faixa de 12 a 13 dias. Então, a gente conta assim, mais ou menos 20, 22 dias entre a ida e a volta, e mais a estadia lá. Mas na realidade é o ano todo, você já começou a se preparar desde cedo, né? Pensando nos preparativos, nas promoções, no trabalho, nas telas. O preparativo é o ano todo. A gente, assim que encerra a Bienal, ele já inicia os preparativos da próxima Bienal. É 2 anos, mas esses 2 anos se torna curto pelo o excesso, né? Pela quantidade de pessoas aquela parte da seleção, os convites,
pelo mundo todo, então às vezes se torna muito curto. E a gente que trabalha não só para a Bienal, mas a gente tem os nossos afazeres, tem que atender na região que a gente está, a gente tem uns clientes, né, da região e a gente tem que atender tudo. Então a gente fica aguardando só eles mandarem para a gente a parte que vai acontecer. Tipo, ele mandou para a gente a linguagem do trabalho, o tema, né? O que é que vai acontecer na próxima Bienal. Então, a gente já vão preparando a gente a cada mês, a cada 2 meses, eles vão preparando para a gente já chegar lá mais ou menos tendo uma visão do que vai ser essa Bienal que a gente participa. Então, a preparação é bem maior. Quando termina essa Bienal, você já começa a se preparar 2 anos antes. E qual vai ser o tema do seu trabalho esse ano? Pode falar, pode acrescentar alguma coisa, nos adiantar alguma coisa. Eu estou curiosa. Olha, como a gente está numa rede social e ela está abraçada ao mundo, né? Sim. São artistas de vários países, e inclusive está agora aí vários externautas aí cuidando de observar melhor para aprender um pouco sobre a parte de visual, né? A parte da arte plástica visual. Tem muitas pessoas interessadas, tem setor de marketing, tem design, tem muita gente interessada. É bom porque a gente só aumenta a parte artística da região, da cidade, do estado, do país e alguns países desenvolvidos aqui da América Latina, né? Como eu tenho gente aqui, né, pessoal aqui da América Latina que entra em contato comigo para saber como é que ele faz para entrar na Bienal, como é que eu consegui chegar até a Bienal, como foi que a Bienal me encontrou. Então, às vezes, há essa troca de conversas. E como é que foi que aconteceu tudo isso? Como funciona esse processo de seleção? Porque tem muito artista, como você acabou de falar, tem muito artista que está começando na carreira, ou já está há muito tempo na estrada, mas não sabe como funciona para participar de uma Bienal desse grande porte. Existe a Bienal, ela coloca o site dela assim, na medida que ela começa a preparar todo o processo do evento. Como eu falei, é uma vitrine imensa. A gente não, às vezes, quem está de fora, eu às vezes fico perdido, porque a gente não tem noção, mais ou menos, da base completa do que é uma Bienal dessa, né, bem vista no mundo. Então, primeiro contato, eu não posso afirmar para um artista que está iniciando como é que ele faz. Mas o que eu posso afirmar é que existe o site da própria Bienal, onde facilita, né, para que o artista comece a ter os primeiros contatos, porque há, assim, etapas. São 3 módulos. O primeiro módulo, o contato. O segundo módulo, ele tem uma inscrição preliminar. Terceiro módulo, ele já tem uma inscrição mais robusta, que é a inscrição que a gente prepara tudo e fica aguardando a taxa de inscrição. Eu já estou na parte final, eu estou agora atrás da taxa de inscrição, que eu ainda não estou com ela em mão. Estou trabalhando em cima disso. Agora, a parte das passagens, uma patrocinadora já entrou em contato, já enviei xerox de passaporte, já tudo para ela, e a gente está aguardando a definição de como vai sair essas passagens. Agora, o mais importante para mim não era nem as passagens. Nesse momento, eu estou pensando realmente da taxa de inscrição, porque para todo artista o valor está aí, na taxa de inscrição, porque depois ele faz qualquer coisa, nem que ele vá, né? Pelo menos pela internet, mas o trabalho dele vai. O trabalho vai porque a gente pega apoio de uma transportadora e ela consegue deixar o trabalho lá em mão. Agora, o que eu poderia falar um pouco sobre a logística, será que eu posso? Pode ficar à vontade. O espaço é seu. Eu vou abrir espaço para um artista que está iniciando, vamos supor, né? Um artista que quer agora participar da Bienal e ele já entrou nos primeiros contatos com a Bienal, o que ele pode fazer é continuar. Ele terá um e-mail que é credenciado entre ele e a Bienal. Esse e-mail ele não pode estar passando para que outras pessoas usem, porque a Bienal descobre.
Segundo passo, ele preparar a tela dentro da leitura da Bienal. O trabalho dele tem que ser preparado. Depois ele tem que procurar o IFAM, porque ele tem que entrar em contato com o IFAM para o IFAM autorizar a saída dessas telas do país, porque senão elas vão ficar na alfândega. E depois tem que cuidar do passaporte. Essas coisas, o passaporte tem que ser bem antecipado, porque se é eventualidade de alguma coisa, algum desastre, algo que acontecer com o passaporte, algum problema, não vai dar tempo de ele chegar na abertura da Bienal e nem se for até no encerramento da Bienal. Porque a gente está se tratando aqui de uma viagem longa até Florença, então a gente tem que estar com tudo antecipado. Isso aí é o recado pelo Paulo, os artistas que estão iniciando e que queiram participar de um evento de grande porte como esse. Ainda tem que estar todo atento em tudo, de documentação, liberação de obras. A obra tem que estar totalmente legalizada, tem que estar intacta. Tudo tem que ocorrer dentro do sistema de uma viagem, onde a gente sai daqui para qualquer outro país aí, viu? É muito detalhe. Então, 2 anos é suficiente, 2 anos de muito trabalho para correr atrás de tudo isso. É verdade. Eu já estou como já fiz a primeira viagem, né? Eu estou mais descansado dessa parte de logística. Agora, a gente falou um pouco do tema, né? Isso. O tema dessa Bienal, ele surgiu de forma até interessante para a minha arte. Porque eu estou num processo de um projeto que vai acontecer, mas não tenho, assim, ainda um espaço, não posso adiantar, porque ainda não entrei em contato com nenhum espaço, mas o projeto já deu início, antes até da Bienal, que é falar sobre um trabalho extraterrestre. Interessante. Todos os croquis já estão prontos, porque esse trabalho foi extraído de sonhos, então não tem como encontrar eles em revista, em bienagem, assim, na parte social, de internet, não consegue encontrar. Então, esse trabalho está sendo extraído dos sonhos, que eu sempre tenho. Então, o que acontece? Resolvi mudar uma exposição individual a respeito desse trabalho. Elaborei um projeto, já tem texto, já tem tudo. E aí, quando eu estou nas primeiras telas pintando aqui, com a minha parte cedo, e a Bienal, eu mando um e-mail. Assim que eu abro o computador, está um e-mail da Bienal, jogando para mim o tema que seria da próxima Bienal, agora de 2023. Isso. Eu li o tema e fiquei até um pouco, assim, surpreso. Por quê? Porque pelo projeto que eu estou fazendo, o tema justamente coincidiu, porque o tema é Eu Sou Você. Então, como eu estou nesse processo aproximado de extraterrestre, aí só veio na minha mente fazer Eu Sou Você, ETs. Interessante. Interessante, eu elaborei, comprei as lonas, comprei todo o material e trabalhei nas telas. Até alguns alunos aqui que já são artistas ficaram um pouco também surpresos que quando eles passaram o final de semana aqui, quando voltaram para a aula, a tela estava pronta. Ou seja, eu trabalhei dia e noite para executar essas telas da Bienal, porque era algo que eu tinha que ter pressa e deixar tudo pronto. São quantas telas que você vai expor na Bienal? Eu vou expor 2 telas. Na maioria dos artistas também são 2 telas. Alguns botam 3 telas. E a gente, dependendo do valor, né, do valor da inscrição, é o valor que a gente paga pelo expositor. Então, nesse expositor vai depender muito do valor da inscrição e as telas que a gente coloca. Então, ele determina um grau, né, de espaço. E nesse grau de espaço a gente elabora, dentro do nosso projeto, o nosso trabalho para encaixar dentro desse espaço que ele encaminha através da inscrição. E nesses valores, a gente também não pode ser tirado na Bienal, porque a gente não pode vender obras de arte na Bienal, é proibido os artistas vender. O que a gente só pode fazer é contactar com os clientes, só. Porque a Bienal, justamente, ela é uma vitrine. Aqui acontece a cada 2 anos e é o posto mais alto na arte e visuais, né?
E quando se trata de uma Bienal internacional, que o artista se desloca do país dele para mostrar a sua cultura em outros países, aí isso já sabe o valor e o peso que a gente tem. Então, Com certeza. Como você mesmo falou no começo da nossa conversa, você tem várias obras premiadas em diversas exposições, nacionais e internacionais. Como você se sente tendo seu trabalho prestigiado no Brasil e no mundo? Eu me sinto, assim, aliviado pela trajetória de como eu comecei na arte, né? Acho que você sabe muito bem como foi que eu comecei na arte, porque a gente já teve conversas sobre entrevistas, textos, revista, a sua revista atualíssima foi primordial no meu trabalho. Então, eu comecei do zero, tipo assim, uma pessoa que não tem nada, mas que tem uma arte que pode chegar e pode conseguir. A importância disso é o foco naquilo que quer fazer, para poder vencer. Então, fiz cursos de arte, inclusive meus cursos foi com artistas estrangeiros, né, que passaram pelo Brasil e consegui fazer cursos com eles. Aí, nesses cursos que eu fiz, fui cuidar da minha vida artística, né, deixando o emprego de lado para viver da arte. Foi um desafio grande, mas... Para quem não sabe, você era contador e deixou de ser contador para investir na arte. Contador totalmente não, mas eu trabalhava no Escola de Contabilidade como assim, a segunda pessoa, né? Eu ajudava muito no Escola de Contabilidade, porque o contador era credenciado e eu não era credenciado. E também era um trabalho que eu tinha que fazer para poder ter sustentação familiar. Então, eu tinha que fazer o trabalho. Como qualquer um outro profissional que entra numa profissão, faz o seu trabalho, mas não é aquilo que ele quer. Então, iniciando o começo da carreira, quando eu me tornei já um profissional, me desligando de cursos, eu queria ser um artista de ponta também, de fazer exposição, grandes exposições, eu queria ganhar. Eu queria ganhar a cidade, eu queria ganhar o estado, eu queria depois daí ganhar o Brasil, mas nunca pensei em ganhar a Europa, nem o resto do mundo. E aí eu comecei, não tinha recurso nenhum, realmente, eu falo como uma pessoa iniciante em tudo, inclusive no financeiro. Então não tinha recursos para seguir com a minha arte. E em um certo momento eu parei, fiquei meditando, pensei bastante. E foi daí que eu comecei a olhar para lixo reciclável, né, nas ruas onde eu morava, e eu vi a caixa de papelões, e aí eu comecei a extrair os papéis, desses papelões estavam em formato intactos, e comecei a recortar em tamanho, né, dimensões de telas vendáveis, que são as telas de 50 por 60, 40 mais 30, 40 mais 60, são as telas mais vendáveis. Até chegar a 50 por 70, são telas boas de a gente vender completamente. Não precisa ser tela de grandes dimensões. Mas como eu estava iniciando, eu precisava de telas de porte médio para poder economia tanto do material que estava usando, mas deslocar-me com as telas para oferecer aos clientes. E aí eu vendi bastante tela em papelão, pinturas em papelão, vendi bastante. E nessa venda eu consegui construir um certo material, né? Comecei a guardar material bastante, fui alojando material dentro do ateliê, e quando eu percebi que já tinha material suficiente para elaborar uma primeira individual, e foi aí que aconteceu. Elaborei o projeto. Um detalhe só, porque, calma. Vamos explique melhor. Por exemplo, como foi essa sua transição? Porque Joás era uma pessoa que pintava, fazia alguns desenhos, mas nada profissional. Você tinha seu trabalho lá, seu emprego no dia a dia, tudo certinho. Aí, por algum motivo, acendeu aquela luz na sua mente e disse, vou investir na minha carreira como artista. Como foi essa transição? Como foi a reação da sua família? Você também não saiu assim, você fez uma reserva para poder fazer essa transição ou não? Você foi de peito aberto? Não,
eu, eu tenho, assim, um foco no que eu gosto de fazer. Certo. Eu acho que a questão dessa transição que você está falando entre a família, profissão, trabalho, né, a arte, complicou um pouco. Na verdade, eu confesso que complicou. Mas eu já estava determinado. Nessas ocasiões aí da minha determinação, foi aonde eu consegui vencer, né? Consegui chegar e consegui vencer. Família, assim, a família é dividida. Como na época que eu iniciei a minha carreira, eu acho que na vida de artista iniciante, eles vão enfrentar isso, como muitos nesse momento estão enfrentando. A gente passa por situações hoje de trabalhos, de situações financeiras, né? Tivemos um país com essa pandemia e os estados sofreram bastante, as cidades, as pessoas. E as pessoas estão querendo vencer já rápido. Mas a arte não é assim. A arte ela é muito lenta. Ela precisa de espaço, ela precisa de entendimento, ela precisa de apoio. Então, para focar na arte e tomar para si como um meio de ser um artista de ponta, de ter uma profissão como viver dela, eu acho que tem que ser herói. Isso. Eu estou perguntando, você organizou alguma reserva para poder, a partir de agora, eu vou investir na minha carreira como artista? Você organizou, guardou alguma coisa ou não? Foi na cara e na coragem? Não teve reserva. Não tive reserva para isso. Eu tive, foi realmente coragem. Coragem. Não é reserva não, mas durante da parte da minha família, meu pai não acreditava, né? Mas minha mãe, ela tinha um bom entendimento, era super inteligente e ela achava realmente que eu ia vencer. Tanto que ela disse assim, você um dia ainda vai mostrar sua arte no exterior. Eu não dei muita bola onde ela falou isso, mas eu nunca esqueci essas frases dela. E realmente se cumpriu o que ela disse. Fui reconhecido no exterior, como até hoje ainda tenho convite, né? Recebo convite, e não só a Bienal é uma coisa que já estou consagrado, que todo vez que chega a época da Bienal estou na pauta, mas existem galerias de ponta, galerias centenárias na Europa que me entram em contato para a gente fazer exposição. A transição que a gente, vamos voltar lá, eu aconselho alguns artistas não perder o foco. Se gosta, lute porque a gente, para mostrar o nosso trabalho, para mostrar para as pessoas o que a gente gosta de fazer e o que a gente sabe fazer, a gente precisa estar focado. Estudar mais, ter mais conhecimento em cima do assunto. Hoje está tão fácil, que na época que eu comecei não era assim. A gente não tinha internet, nem tinha celular, não tinha o que a gente tem hoje. O desenvolvimento hoje de contato, né? A quebra de barreiras, essa transição de imagem para outros países, a própria internet, ela facilita muita coisa, mas na época do início era muito diferente. Então era a gente com o jornal, a gente com a revista, como a sua revista, né? Um fotógrafo, né? Tinha que estar à disposição, que nem todo fotógrafo a gente encontrava, para pelo menos registrar o trabalho, né? Para poder bater uma foto e sair nos jornais. Quando eu comecei a sair em jornais, as minhas fotos eram pelo fotógrafo do jornal. Então, para eu contratar um jornal, um fotógrafo, não tinha condição. Então, quando eu era chamado para fazer um furo de reportagem na imprensa, eu ia para a série do jornal e eles lá me colocavam numa sala, fazia entrevista, e o fotógrafo vinha e batia foto. Você sabe muito bem. Com certeza. Então, não é diferente de hoje. Os artistas de hoje, a garotada de hoje que estão aí como artista,
ele mesmo faz tudo, só um marco e ele é tudo. Os Então, celulares hoje fazem muitas coisas. A gente fotografa, faz vídeo, faz foto, faz tudo. Facilita. É como você mesmo falou. Eu mesmo divulgo o meu trabalho, você mesmo divulga o seu trabalho, facilita muito. Uhum. Eu tive que me adaptar, né? Tive que conhecer o computador, conhecer a máquina fotográfica, conhecer o tablet, conhecer o celular, tive que me adaptar para o mundo de hoje. E aí agora eu estou até em outra, tipo assim, em outra situação, porque existe a internet agora, o Web 3.0, né? Que o pessoal da criptomoeda trabalha com ela. Eu descobri que essa internet aí, que é a 3.0, ela está convidando os artistas para participarem, né? Ou seja, o artista entra com a obra e os investidores da criptomoeda entram com seus investimentos. É uma coisa muito longa, é muito mais para especialista da internet. Eu estou iniciando, estou aprendendo ainda, estou estudando muito sobre isso, mas já estou divulgando meu trabalho na rede. Olha. Abri uma página na Web 3.0 e estou vendendo meu trabalho em criptomoeda. Interessante. Esse trabalho. Eu não sabia disso aí. Estou vendendo e eles estão muito cotados lá. Eles estão a preço de dólares. Isso é maravilha. Aí já tem alguns interessados e isso acho que vai revolucionar. Mas sobre a exposição da Bienal, voltando a esse assunto, eu estou trabalhando bastante, até ficando cansado de tentar trabalhar, porque o que eu queria mesmo era o seguinte: me livrar da parte da logística para me preparar para a individual que eu vou fazer. Essa individual... na parte artística, né? Se dedicar mais. Essa parte da individual que eu vou fazer, eu vou lançar ela no Brasil quando eu voltar da Bienal. É por isso que eu estou procurando um patrocinador, porque ele vai ter dois ganhos. Ele vai ter o nome dele na Bienal, no catálogo da Bienal, e na volta ele vai ter o nome dele na exposição que eu vou executar. Ela pode ser em Recife, pode ser em São Paulo. São os lugares que eu estou assim, me preparando para fazer essa exposição. Deixa eu repetir aqui. A Bienal acontece em outubro de 2023, agora, em Florença, na Itália. Quem quiser contribuir com você, com a vaquinha online, é pelo QR Code, né, que está na sua rede social, ou pelo telefone 5581988328825, não é isso? 25, Joás, já são exatamente 32 anos, não é isso? Se eu não fiz a conta errada, que você trabalha, se dedica totalmente à arte. Me corrija se eu estiver errada. Não, tá certo. Tem nessa faixa de 32 anos. Realmente. E o que você destaca nessa sua trajetória? Que a gente está falando sobre a dificuldade do artista. Porque, para mim, eu entendo assim: ser artista é uma escolha diária. A gente escolhe todos os dias se vai trabalhar como artista ou não. Porque esse negócio do patrocínio dificulta muito o nosso trabalho. O que é que você destaca nessa sua trajetória? De muitas alegrias e de muitas dificuldades. É uma pergunta uma pergunta difícil, mas eu vou responder com maestria. Eu não... Como artista, eu estou bem. E como pessoa também. Graças a Deus. Maravilha, graças a Deus. Passei a pandemia, que foi 2 anos de sufoco. Eu volto à pandemia porque ela destabilizou muita gente mesmo. E eu não me destabilizei com a pandemia. Graças a Deus, não. Eu tinha reservas, né? O artista tem que ter reserva quando ele começa a se projetar. No início, a gente não dá fé nem conta do que pode acontecer pela frente. Porque a gente fica expulsão dentro da cidade onde a gente vive, onde a gente mora. Então, essa expulsão dentro da cidade, ela tem uma logística pequena, porque a gente já conhece tudo e aí fica normal. Mas quando a gente quer expandir, muda tudo de figura, a situação é outra. Então a gente tem que ter mais profissionalismo, tem que ter mais seriedade.
A gente tem que saber as pessoas que estão negociando. Então, tudo tem que estar dentro do sistema cuidadoso. Em tudo. Tudo alinhado, né? É. Agora, a trajetória desses 32 anos para 33 anos, eu tive altos e baixos. Né? Chegou um tempo como tudo também... na vida, né? Como tudo na vida. Como tudo na vida, altos e baixos. Mas é uma profissão que ela não é flores. Né? Ela não é flores. Agora, como artista que tem sangue nas veias, sangue artístico, não tem o que fazer. Ou é artista, não tem para onde correr. Quando eu me defini como artista, eu sabia que não ia ter mais volta. Mas eu fiz um trabalho planejado. Porque a questão o artista está pronto. Mas para ele seguir o caminho, o que é que ele tem de fazer? Aí a gente vai aprendendo no dia a dia, né? Com a trajetória. A gente vai aprendendo no dia a dia. O que eu aprendi foi que eu preciso me manter. E todo dia ninguém vende tela como se compra pão em padaria. Com certeza. Eu entrei num curso de arte para aprender como ensinar. Né? Fiz uma especialização para ter uma noção do ensino, porque o artista não tem condições de ser um professor, né? Da forma que ele acha que deve. Não. O artista, para ser professor, ele tem que ter uma disciplina, ele tem que saber lidar com o aluno, ele tem que entender o aluno. E foi assim que aconteceu. Eu fiz um estágio em um curso de arte, que era um instituto. Fiz um estágio ganhando menos, mas eu sabia que eu estava me profissionalizando como professor. E aí eu também saí desse estágio, eu pedi para sair. Chegou a hora de eu ter o meu ateliê, ter o meu estúdio, ter a minha escola de arte. Maravilha. E me afastei. E o público ganhou com isso, né? Exato. Tem muitos alunos por aí, já profissionais. Existe Camila Brito, que é uma boa profissional. Hoje é arquiteta e arte plástica. Tem o Yuri, tem muitos, se eu for contar nomes, que passaram pelas minhas mãos e hoje estão muito bem. Tem um que ele era um garoto que já estava com muito problema social, né? Eu vi, assim, eu presenciei a mãe quase perder ele, e esse garoto veio para minhas mãos, eu trabalhei o garoto. E ele hoje é um pai de família, um profissional, vive da arte bem, muito bem, graças a Deus. Graças a Deus. São essas coisas marcantes que passaram na minha vida. Né? Jorge, você tem alguma formação acadêmica na arte? Acadêmica não. Eu tenho cursos pela universidade, eu tenho cursos para o Instituto de Culturas, mas acadêmico não. Mas e como você começou a rabiscar algum desenho, alguma pintura? Você viu alguém fazendo ou você foi autodidata? Foi riscando ali de acordo com sua intuição? Nessa fase aí, eu tinha na faixa de 9 a 10 anos. Quando eu comecei a ter os primeiros rabiscos e entendi que aquele seria desenho. Eu não vi ninguém. E na minha família, artista também não tinha, assim, parentes para artista para me estimular, né? E eu segui por ele o destino. Não, tudo foi natural, foi fluindo. Eu não tinha muito como brincar com os amigos. Então, a maior parte do tempo era dentro de casa, aproveitando um corredor que tem, que é grande o corredor, que era na faixa de uns 14 metros, assim, de comprimento. Eu achava grande porque eu tinha 9 anos, 10 anos. Exato. Então, 14 metros. Eu botava um banquinho e começava a fazer desenhos que iam surgindo, até da TV que ele assistia. E meu pai não gostava, mas minha mãe adorava.
E meu pai, eu cheguei a apanhar do meu pai por conta desses desenhos. Mas minha mãe não pôde fazer nada, proibiu de ele apagar, mas ele apagava tudo que eu fazia. E daí foi surgindo. Depois eu fui autodidata, como você falou. Eu fui lendo livros, fui conseguindo livros, estudava no colégio, eu trazia, pegava os livros, falava com a professora, com a diretora, para liberar livro de arte para mim. E elas até demorando mais conhecimento. A professora até uma vez me perguntou por que você gosta tanto de livro de arte. Eu não sabia como explicar para ela. Só gostava do livro de arte. E eu lia os livros, olhava as imagens e tentava reproduzir as imagens dos livros. E foi surgindo. Agora, a chegar a ser um profissional, foi no primeiro concurso que eu fui participar, que foi da Alistel. Não sei se se lembra que a Alistel tinha capas com obras de artistas. Lembro. Eu participei de um concurso desse. E eu participei uma vez do concurso e só foi uma vez mesmo, porque quando eu cheguei no concurso, eu fiz ainda a inscrição e tudo, mas eu sabia logo que eu não ia ganhar o concurso. Por quê? E nem ser classificado, porque os artistas chegavam com obra de arte e eu chegava com desenho em papel. Amador ainda, era autodidata. E eu percebi que eu tinha que fazer algo. E foi daí que eu procurei me informar onde existia cursos de arte. Mas foi bom, porque você passou a se informar mais e fazer um trabalho melhor. Foi melhor. Foi muito bom para mim. Aí depois foi um ensinamento, né? Um ensinamento que eu consegui entender a mensagem. E aí eu fui cumprir com o que recebi, a mensagem. Vai estudar e vai aprender a ser artista. Foi o que eu fui fazer. E as pessoas acham, quem não é artista, acha que o artista não estuda, né? Chegar lá, rabisco e acabou. Só que decora um texto, chega em cena e faz alguma coisa. Ou que aprende uma música e chega em cena e canta. E não é, né? O artista estuda e muito. É porque toda arte, você é atriz do teatro. Você sabe que toda arte, ela tem sua linguagem. Com certeza. Ela tem sua linguagem e ela precisa de um projeto para que aquela linguagem seja expressada. E foi assim que eu fui tendo entendimento do profissionalismo. Nunca fiz um trabalho meu avulso, ou seja, um trabalho solto. Esse é o nome técnico, um trabalho solto. Meu trabalho sempre foi baseado em coleção, baseado em estudo, para ter uma linguagem e dessa linguagem expressar o que é que o artista quis se expressar dali. Então eu trabalho sempre nessa parte de fazer coleções. Monto um projeto, eu levo tempo. Um projeto, às vezes, eu levo 2 anos, 3 anos. Porque eu tenho que detalhar o trabalho que vai para os olhares dos clientes, né, do espectador. Então, o público não pode receber um trabalho sem ter uma definição teórica para poder conversar com ele. O trabalho tem que conversar com o espectador. Então, o meu projeto sempre foi assim. Então, eu já fiz trabalho de levar 5 anos o projeto. Eu tenho um projeto que não ainda botei em prática, já estou com outros na frente dele. Isso é bom. É um projeto sobre São Paulo. Eu tenho todo o material do início de São Paulo, a época bem lá em 2000, em 1030, 1040. Então, tem um trabalho dessa época em São Paulo e esse trabalho ainda não foi executado, mas já tem uns 5 anos que eu venho fazendo levantamento. E eu espero um dia terminar. Espero ver esse trabalho também. Porque a gente vai... As informações vão passando na frente da gente e a gente tem que saber o que é que vai assegurar dessas informações. Como você falou aí, e eu concordo, já estou na faixa de uns 32 anos, 33 anos de arte, precisava me soltar para o abstrato. Aí esse trabalho abstrato,
só agora que eu estou me libertando do convencional para o abstrato. O que é o convencional? É um trabalho figurativo, né? Um trabalho acadêmico, um trabalho impressionista. E desse trabalho, agora eu iniciei um trabalho abstrato também. Estou com uma coleção Também. de Isso aí é um terceiro projeto. Agora, cada trabalho desse, eu sofri crítica por não pintar abstrato. Mas sempre me assegurei de que abstrato tem que ter pensamento, abstrato tem que ter uma linguagem, abstrato tem que ter uma leitura. Abstrato não pode ser aleatório. Ele tem que ter um estudo. Sim. E o meu do abstrato, ele já está completamente definido, porque foi mais ou menos um mês que eu descobri como o meu abstrato seria executado, né? Construído. Em lixo reciclável, eu comecei a extrair os primeiros abstratos. E acho que eu já postei alguns deles, acho que você já percebeu lá o estilo do abstrato, são aquele estilo ali. E esse trabalho já tem também uma leitura até técnica, né? Em textos, está no site, como esses abstratos surgiram, foi originais. Então está lá no texto também, explicando totalmente como ele foi feito, para poder montar um individual só de abstrato. Breve eu pretendo ver essa sua exposição de abstrato. Você está com 3 projetos, pretendo ver os 3 projetos. Mas, Exato. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Estava tão agradável a nossa conversa. Esses outros detalhes vão ficar para um outro dia, para um outro momento. Tá certo, Joás? Ok. Boa eu só noite. tenho a agradecer a sua participação aqui no programa Perfil da Revista Atualista mais uma vez. E eu quero conversar com vocês outras vezes, tá certo? Eu fico também muito agradecido. Eu receberei o convite com muita maestria e muita honra. Fico muito agradecido por esse bate-papo, né? A internet, a gente desenvolvendo algo que seja tanto para o artista como para iniciantes que estão aí, estudantes de arte, né? Que querem pegar uma informação aqui e ali, para poder ter sua visão, né? Sua visão pessoal, independente na sua área. Eu gostei muito de estar conversando e na próxima a gente pode novidades, né? Ok, e o seu contato eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá certo? Desejo para você muito sucesso, boa sorte na Bienal e até breve. Bom, graças a Deus, até breve. Muito obrigado. Tchau, eu que agradeço. Tchau.